Posso sentar do seu lado um pouquinho? Sussurrou um menino pobre para a mulher rica. Posso sentar do seu lado um pouquinho? Essa foi a frase. Simples assim. 7 palavrinhas ditas por uma voz pequenininha, meio rouca de tanto brincar na areia, num entardecer de março, na praia de Garopaba, em Santa Catarina. Eu estava sentada sozinha, com os pés dentro d'água, o cabelo desgrenhado pelo vento do sul e o coração partido de um jeito que ninguém de fora conseguiria enxergar. A minha bolsa de couro estava ali do meu lado, minha aliança brilhando no sol, que ia descendo devagar. E eu parecia, para qualquer pessoa que passasse, uma mulher abastada aproveitando o fim de tarde numa praia bonita. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Me chamo Beatriz. Tenho 41 anos. Moro numa casa grande no Alto da Glória, em Curitiba. Sou sócia de uma empresa de arquitetura que meu pai fundou. Tenho um marido chamado Márcio, que me ama do jeito que ele sabe amar, que nem sempre é o jeito que eu precisaria, mas é o dele. Tenho carro, tenho viagem todo ano, tenho roupas boas, tenho tudo que alguém poderia apontar o dedo e dizer: essa mulher não tem do que reclamar. Mas eu tinha um quarto vazio em casa. Um quarto que a gente pintou de verde água há 3 anos, cheio de esperança, com um berço montado e um mobile de passarinhos pendurado no teto. E nada. Nenhum bebê, nenhum choro no meio da noite. Só o silêncio daquele quarto me engolindo toda vez que eu passava no corredor. 4 tentativas de tratamento, 2 resultados que eu não consigo nem nomear direito ainda. E naquela sexta-feira, depois de mais uma consulta no médico em Florianópolis, onde o doutor usou palavras técnicas demais para me dizer uma coisa simples, que ficava cada vez mais difícil, que o meu corpo estava reagindo mal, que talvez fosse hora de pensar em outras possibilidades. Eu saí de lá, entrei no carro, dirigi até Garopaba sem avisar ninguém, tirei os sapatos na entrada da praia e me sentei na beira da água como quem cai. O vento fazia aquele barulho bonito e triste ao mesmo tempo. As ondas vinham calmas, lambendo a areia escura, e eu deixava elas molharem meus pés sem me mexer. O céu estava naquela cor entre o laranja e o roxo que a gente só vê mesmo no sul do país nessa época do ano. Lindo demais para uma hora tão ruim. Eu não estava chorando. Às vezes a dor é grande demais até para isso. Foi quando eu ouvi: posso sentar do seu lado um pouquinho? Eu me virei devagar. Do meu lado esquerdo, a uns 2 passos de distância, estava um menino. Miúdo, magro, com uns 5 anos no máximo, cabelo crespo cheio de areia, camiseta azul desbotada, short de tactel que já foi preto, e agora era uma cor indefinida. Pé descalço. Os olhinhos escuros dele me olhando com uma seriedade que criança de 5 anos não costuma ter. Ele não estava com medo. Não estava pedindo esmola. Estava só perguntando, com uma educação que me desarmou na hora. Pode sim, eu disse. E abri um espaço na toalha. Ele se sentou do meu lado sem cerimônia, cruzou as perninhas e ficou olhando para o mar igual eu estava olhando. Em silêncio. Como se fosse a coisa mais natural do mundo dividir aquele fim de tarde com uma desconhecida. Eu olhei para ele e depois olhei em volta, tentando entender de onde esse menino tinha vindo. Lá atrás, uns 50 metros da beira d'água, eu avistei uma mulher curvada sobre a areia. Ela carregava uma sacola e ia catando latinhas de alumínio que os banhistas tinham deixado espalhadas. Cada latinha ela sacudia, olhava, amassava com uma mão só e enfurnava na sacola. O movimento era mecânico, ritmado, de quem já fez aquilo centenas de vezes e sabe exatamente quanto tempo tem antes de escurecer de vez. A mãe dele, entendi. Fiquei olhando para ela por um instante. Ela não estava olhando para mim. Ela estava trabalhando. O menino, então, virou a cabecinha e disse sem nenhuma introdução: "O mar é muito grande, né, tia?" Não era uma pergunta, era uma observação, dita com aquela gravidade de criança que ainda acha que o mundo inteiro merece comentário.
É muito grande mesmo, eu concordei. Ele ficou quieto de novo. Depois disse: a minha mãe fala que quando a gente fica triste, olha para o mar e passa. Eu senti alguma coisa me subir pelo peito. Olhei para ele de lado. Perguntei com cuidado: você acha que funciona? Ele pensou um instante, franzindo a testinha. Para mim funciona, falou. Mas eu acho que a tia está triste de um jeito diferente do meu. Eu não consegui responder de imediato. Fiquei olhando para aquela criança que eu não conhecia, que tinha chegado do nada, que tinha se sentado do meu lado como se fosse óbvio, e que em 3 frases tinha dito mais do que muita gente diz em anos. Como você sabe que eu estou triste? Eu perguntei. Ele me olhou com os olhos bem abertos e respondeu simples: porque você não estava olhando para o mar, você estava olhando para o chão. Deus do céu! Eu não sei explicar o que aconteceu comigo naquele segundo. Não foi um choro bonito de filme. Foi aquele tipo de choro que vem do fundo, que a gente segura tanto, que quando vem é feio, sacudido, sem aviso. Eu cobri o rosto com as mãos e chorei ali na frente daquele menino que eu nunca tinha visto na vida, na beira de uma praia que eu nem sabia direito como tinha chegado. E ele não saiu correndo. Não chamou a mãe. Não fez nada. Ele só colocou a mãozinha pequenininha, cheia de areia, em cima do meu joelho. E ficou ali, quieto, firme, como se soubesse que era exatamente isso que eu precisava. Demorou um tempo até eu conseguir respirar direito. Quando eu levantei a cabeça e limpei o rosto com as costas da mão, ele me olhava com uma expressão séria e tranquila ao mesmo tempo. Perguntei o nome dele. Cauã, ele disse. Eu sou a Beatriz, falei. Ele assentiu como se já soubesse. Depois olhou para trás, em direção à mãe, e voltou os olhos para o mar. A gente ficou assim por mais uns minutos. 2 desconhecidos sentados na areia, enquanto o sol afundava no horizonte. Eu ainda com o rosto vermelho, ele com a mão no meu joelho, os 2 em silêncio. Então ele perguntou, dessa vez com uma voz um pouquinho menor: a tia tem filho? A pergunta me atravessou feito uma agulha. Mas eu não me defendi. Não sei porquê, mas eu não me defendi. Não tenho, eu disse. Quero muito ter, mas não consigo. Ele olhou para mim com aqueles olhinhos que pareciam entender mais do que deveriam. A minha mãe fala que às vezes a gente queria uma coisa, mas a vida guarda outra melhor do lado, ele disse. Só que a gente não vê porque fica olhando para o chão. Eu tive que respirar fundo. Fui olhar para aquela mulher lá atrás, catando latinhas na areia escurecendo. Ela tinha parado por um segundo e estava olhando na nossa direção. Quando nossos olhares se encontraram, ela fez um gesto com a cabeça, como quem pede desculpa pela presença do filho. Eu balancei a mão para ela, querendo dizer que estava tudo bem, que estava mais do que bem. Ela caminhou em nossa direção com passos largos, a sacola pesada numa mão, e quando chegou perto eu vi o rosto dela de pertinho pela primeira vez. Jovem, mais jovem do que eu esperava, uns 28, 30 anos no máximo, o cabelo preso com uma faixa de tecido, os olhos cansados mas alertas, a boca com aquela firmeza de quem não pode se dar ao luxo de estar fraca. Cauã, você incomodou a senhora? Ela perguntou, e a voz dela era educada, mas tinha uma dureza protetora por baixo. Não incomodou nada, eu disse logo. Foi uma companhia ótima. Ela olhou para mim um segundo, avaliando. Depois olhou para o filho e na expressão dela passou algo rápido, algo que eu não soube nomear direito naquele momento. Desculpe, ela disse. Ele gosta de chegar nos outros. Ainda bem que chegou, eu falei. Ela chamou o menino para ir embora. Ele se levantou, sacudiu a areia do short e, antes de sair, virou para mim com a maior seriedade do mundo e disse: melhora, tia Beatriz. Eu engoli em seco. Eles foram embora pela areia. Eu fiquei olhando até sumirem entre as outras pessoas. E aí, pela primeira vez naquele dia, eu olhei para o mar de verdade. Não para o chão, para o mar. Nessa noite eu não consegui dormir. Fiquei na varanda do hotel, com o barulho das ondas chegando, pensando no Cauã, na mãozinha dele no meu joelho, naquelas frases que ele tinha dito
com a naturalidade de quem ainda não aprendeu a fingir que não enxerga. Pensando também na mãe dele, naquele olhar. No dia seguinte eu acordei cedo, desci para a praia antes das 7 e fui caminhar. Não sei bem o que eu estava esperando encontrar, mas era como se eu tivesse um negócio inacabado com aquele pedaço de areia. E encontrei. Ela estava lá de novo. Mais cedo do que na véspera, quando a praia ainda estava quase vazia, catando latinhas com o Cauã do lado. E dessa vez, o menino estava brincando com uma pedrinha que ele rolava pela areia. Eu me aproximei devagar. Ela me viu chegar e ficou na defensiva, leve, aquele jeito de quem já foi surpreendido com más notícias antes. "Bom dia", eu disse. "Bom dia", ela respondeu, sem sorrir, sem ser grossa. "Posso conversar um pouquinho com a senhora?", eu pedi, usando as palavras do filho dela sem perceber. Ela pousou a sacola, me olhou, depois disse, "Pode". Nos sentamos nas pedras ali perto. O Cauã continuou brincando com a pedrinha a uns metros de distância. E aí eu perguntei, porque eu sou direta quando estou nervosa. "Como é a situação da senhora aqui? Onde moram? O que acontece com o Cauã enquanto ela trabalha?" Ela me olhou com aquele olhar que avalia se a pessoa é curiosa por maldade ou por outra coisa. Depois respondeu, devagar, sem drama, com a simplicidade de quem está acostumado a contar a vida sem esperar pena de ninguém. O nome dela era Simone. Tinha vindo de Lages há 2 anos com o filho, fugindo de uma situação com o pai do Cauã que ela não quis detalhar, e eu não insisti em perguntar. Morava num quarto de fundo de quintal perto do centro de Garopaba. Dividia o banheiro com mais 2 famílias. Catava latinhas de segunda a domingo, às vezes conseguia bico de faxina quando alguém indicava. O Cauã ficava com ela porque não tinha com quem deixar. Ainda não estava na escola porque a matrícula tinha dado problema de documentação e ela ainda não tinha resolvido. Ela contou tudo isso sem me pedir nada, sem chorar, sem abaixar a cabeça. Eu ouvi cada palavra. E aí veio a parte que eu não sei explicar direito nem hoje. Não foi uma decisão calculada, não foi pena, não foi aquela coisa de quem quer salvar alguém para se sentir bem. Foi outra coisa, foi aquele tipo de certeza que a gente sente na barriga antes de entender com a cabeça. Falei que era arquiteta, que minha empresa tinha um escritório em Florianópolis, além do de Curitiba, que eu passava boa parte do tempo em Santa Catarina, que eu precisava de uma pessoa de confiança para me ajudar com serviços domésticos no apartamento que eu estava alugando em Florianópolis, que pagaria direitinho, com carteira assinada, que ela poderia levar o Cauã enquanto ele não estivesse na escola, que eu ajudaria a resolver a questão da matrícula, porque eu conhecia as pessoas certas para isso. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois disse, "Por que a senhora está fazendo isso?" Eu pensei na resposta certa e falei a verdade. Porque ontem à tarde o seu filho me ensinou uma coisa que eu estava esquecida, e eu não esqueci. Ela ficou me olhando. Então olhou para o Cauã que brincava sem ligar para nada. E quando voltou os olhos para mim, tinha alguma coisa diferente neles. Não era gratidão ainda. Era uma decisão sendo tomada em tempo real. Ela disse, "Eu não aceito caridade." Eu disse, "Não é caridade. É um trabalho, com salário, com registro, com direito. Se não funcionar, qualquer uma de nós pode encerrar." Ela ficou em silêncio de novo. Cauã apareceu do lado dela de repente, com a pedrinha na mão estendida para mim. "Tia Beatriz achou um tesouro", ele disse, com aquele sorriso que ocupava o rosto inteiro. Eu peguei a pedrinha. Era uma pedra comum, cinzenta, redonda, lisa, de tanto tempo no mar. "O mais bonito tesouro que eu já ganhei", eu disse. E não estava mentindo. Nos meses que se seguiram, a vida foi se reorganizando de um jeito que eu ainda fico boba quando paro para pensar. Simone foi trabalhar no apartamento em Florianópolis. Era boa no que fazia, séria, sem frescura, daquelas pessoas que não precisa de explicação 2 vezes. A gente foi construindo uma convivência que começou profissional e foi virando outra coisa, devagar, sem forçar.
O Cauã ficava no apartamento quando a escola não tinha começado ainda, e ele enchia o lugar de uma energia que eu não sabia que estava com saudade. Ele perguntava de tudo. Por que o mar é azul, tia Beatriz? Por que o vento faz barulho? Por que a tia tem tanto livro e ainda não leu tudo? Eu respondia o que sabia e inventava o que não sabia, e ele ficava satisfeito com as duas coisas. A matrícula saiu em agosto. Primeira série. Ele entrou na escola com a mochila nova que eu dei de presente e com a solenidade de quem está sendo empossado num cargo importante. Simone fotografou a entrada com um celular antigo que mal focava direito. Eu estava do lado dela e fiz a mesma coisa com o meu. O Márcio veio me visitar em setembro. Ele era o tipo de pessoa que precisava ver para acreditar, e quando viu o Cauã sentado na sala lendo um livro ilustrado em voz alta para ele mesmo, ficou parado na entrada por um momento sem dizer nada. Mais tarde, naquela noite, ele me perguntou: "O que está acontecendo com você?" Eu falei a verdade. "Estou aprendendo a olhar para o mar em vez do chão." Ele não entendeu de imediato, mas ficou quieto do jeito que ele fica quando está processando alguma coisa. Foi em outubro que o médico me chamou com os resultados de mais um exame que eu tinha feito quase por obrigação, sem muita esperança. Sentei na cadeira da frente com aquele jeito de quem já ouviu má notícia antes e aprendeu a respirar antes de escutar. Mas dessa vez não era má notícia. Ele disse que tinha algo nos últimos exames que ele precisava confirmar com mais um, mas que havia uma possibilidade que não estava no horizonte nos meses anteriores. Uma janela que havia aberto, não sabia dizer porquê, a medicina não responde tudo, mas que existia. Eu saí do consultório e fui direto para a beira do mar, sozinha de novo. Sentei na areia, sem chorar desta vez. Só olhando para o horizonte, respirando fundo, com a pedrinha cinzenta que o Cauã tinha me dado, guardada no bolso do casaco. O segundo exame confirmou. Eu estava grávida. 8 semanas. Uma gravidez que nenhum médico tinha prometido, que nenhum tratamento tinha conseguido produzir, que tinha acontecido naquele mês de março, que eu pensei que era o pior da minha vida. Quando eu contei para Simone, ela ficou imóvel por uns 3 segundos. Depois veio até mim e me abraçou sem pedir licença, com aquele abraço apertado de quem não abraça à toa. Eu me agarrei nela do mesmo jeito. O Cauã não entendeu direito o que estava acontecendo, mas viu que era coisa boa e saiu pulando pela sala. Quando eu contei para o Márcio por videochamada, ele teve que sair da tela por 1 minuto. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos. Ele não é homem de chorar fácil, o Márcio. Mas ali ele chorou. A gravidez foi difícil de acompanhar, com muito cuidado, muita consulta, muito repouso. Eu fiquei em Florianópolis durante quase todo o tempo, porque era mais perto do médico e porque, honestidade total, eu não queria ficar longe de Simone e do Cauã. Eles tinham se mudado para um apartamento melhor, que eu ajudei a encontrar num bairro tranquilo, perto da escola do menino. Um lugar digno, com sala, com quarto separado para ele, com cozinha de verdade. Simone resistiu no começo, com aquele orgulho dela que eu já conhecia bem. Mas no fim, ela aceitou porque entendeu que não era favor, era o caminho certo. O Cauã cresceu naqueles meses de um jeito que criança cresce quando está bem, desacelerando o olhar, sorrindo mais fácil, fazendo amigo na escola, chegando em casa com desenho para mostrar. Ele me deu cada desenho que fez naquele período. Eu guardei todos. Em um deles, ele tinha desenhado 3 figuras na beira do mar. Uma grande, uma média e uma pequena. Embaixo, com letra torta de quem está aprendendo, ele escreveu: "Família da tia Beatriz." Eu fiquei olhando para esse desenho por um longo tempo. Depois de muita conversa, de muita noite acordada, de muita honestidade entre eu e o Márcio, e de uma conversa longa e séria com a Simone, que eu jamais deixaria de fora de uma decisão dessa envergadura, nós formalizamos algo que já estava acontecendo na prática há meses. Não vou chamar do nome que parece documento frio. Vou dizer o que foi. O Cauã passou a ter um lugar oficial na nossa família.
com amparo legal, com direitos garantidos, com o sobrenome que ele escolheu incluir no dele. Uma decisão construída com cuidado e com o consentimento de todo mundo, especialmente da Simone, que continuou sendo o que sempre foi, a mãe dele. Nada mudou nisso. Só cresceu. Em fevereiro do ano seguinte, numa madrugada em que o vento do sul batia nas janelas do hospital em Florianópolis, nossa filha nasceu. Nós a chamamos de Marina. Na primeira vez que o Cauã viu ela, ficou de frente ao berço por um bom tempo, sem falar nada. Depois virou para mim com aquela seriedade de sempre e disse: ela é pequenininha, mas os olhos dela são grandes. Eu ri de um jeito que não ria fazia muito tempo. Simone estava do outro lado do berço. Olhava para a filha que eu nunca pensei que ia ter. Olhava para o filho dela, que olhava para ela, e tinha nos olhos dela uma paz do tipo que a gente só encontra quando percebe que tomou a decisão certa. Às vezes, eu pego a pedrinha cinzenta que guardo na mesinha do lado da cama. Aquela pedra lisa, comum, que o Cauã encontrou na areia de Garopaba e estendeu para mim com a maior naturalidade do mundo, dizendo que era um tesouro. E eu penso naquela tarde de março, no vento, no céu laranja, nos meus pés dentro d'água e o coração partido, em 7 palavrinhas ditas por uma voz pequenininha que perguntou se podia sentar do meu lado um pouquinho. Eu costumava achar que a vida tinha me negado uma coisa. Passava os dias contando o que faltava, somando as perdas, olhando para o vazio daquele quarto amarelo, como se ele fosse a prova de que eu não era suficiente. Mas o Cauã tinha razão naquele dia, sem saber que tinha. Eu estava olhando para o chão. Quando eu aprendi a olhar para o mar, o que eu precisava já estava chegando. Só que vinha de um jeito que eu não esperava. Num menino miúdo de camiseta desbotada, com os pés cheios de areia, com uma mão pequenininha que pousou no meu joelho sem pedir licença. A Marina hoje tem 2 anos. O Cauã tem 7. Lê livro que adulto se orgulharia de ter lido. Pergunta por que as estrelas não piscam quando vistas do espaço. E ainda me dá pedrinhas sempre que acha uma bonita na rua. E a Simone é parte da nossa vida de um jeito que não cabe em nenhuma palavra bonita que eu possa inventar. Ela é simplesmente parte. Toda sexta-feira de tarde, quando dá, a gente vai à praia. Os 4 juntos, às vezes o Márcio, às vezes só eu com eles. A Marina fica no colo ou na areia, com os pezinhos na água. O Cauã corre na beirinha das ondas até se cansar. E eu sento e olho para o mar, não para o chão. Querido ouvinte, se essa história te emocionou, deixe um like, se inscreva no canal e comente de que cidade você está assistindo esse vídeo.